Meus irmãos, pegue a sua Bíblia agora e abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Na última terça-feira que eu falei, ensinei os irmãos aqui, eu concluí o 18º ponto do nosso credo oficial, quando eu falei dos 10 mandamentos. Agora eu quero começar o 19º capítulo do nosso credo, certo? Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim, acompanhe a leitura comigo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tantos judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios do mosto. Amém, queridos? Amém. Meus amados irmãos, como eu disse, nós concluímos o 18º capítulo do nosso credo, e agora vamos ao 19º, e o título é o batismo no Espírito Santo. Irmãos, pense no assunto atual, pense no assunto que a gente pensa que sabe de tudo, mas na verdade a gente precisa aprender muito sobre esse assunto. A gente precisa refletir um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo. Pense numa coisa que as pessoas brincam, não é? Pense numa coisa que as pessoas zombam, é do Espírito Santo. A gente vê na mídia as pessoas zombando do Espírito Santo. Agora, na dita maior emissora de TV do Brasil, apresentadores estavam zombando de jovens da nossa igreja, da Assembleia de Deus, porque estavam fazendo jograis na igreja. Estavam ridicularizando a atitude dos jovens. Jovens cheios do Espírito Santo, e algumas pessoas simplesmente zombando, blasfemando e imitando o que eles estavam falando e fazendo. Uma coisa terrível. Mas nós que somos crentes, nós temos, irmãos, que perseverar na verdade. Nós temos que lutar por aquilo que é certo e por aquilo que tem base na palavra de Deus. Principalmente, na lição de domingo, na escola dominical, eu falei que, irmãos, que a família é a célula máter. Aliás, a lição de domingo ainda não aconteceu, vai se falar. Falei na pré-aula. Então, eu falei que a família é a célula máter da sociedade. A família é a base da sociedade. Se não tiver família, não tem sociedade. Né, irmãos? Que ela é a base, é o fundamento da sociedade. E eu disse lá na aula, com certeza, quem assistir vai ouvir, porque eu falei que qualquer fato social, se desmerecer
que a família é a base da sociedade deve ser desconsiderado. Qualquer fato social que chegar, qualquer acontecimento que ridicularizar a família como base da sociedade, não deve ser levado em consideração pela gente. Qualquer movimento que não tenha por fundamento a palavra de Deus, não deve ser levado em consideração pela gente. Eu poderia começar citando uma coisa que eu vi essa semana. Você acredita que eu vi essa semana, irmã Sônia, um homem acorrentado na igreja, Tony, acorrentado, e gritando, se debatendo. Eu disse assim, isso é um demônio muito forte, porque tiveram que acorrentar o homem na igreja. Aí outra pessoa, não pastor, não é demônio não, ele está cheio do Espírito Santo. Aí a gente acorrentou ele, porque se soltar ele bate em todo mundo, quebra tudo, porque sabe como é o Espírito Santo, né? Quando ele pega, não tem quem controle, misericórdia. Não é o Espírito Santo que eu sirvo, que habita em meu coração. Não é, irmãos? Não é. E baseado nisso, a gente pode começar a falar sobre o genuíno batismo no Espírito Santo. Nós cremos, primeira coisa que nós cremos, que o batismo no Espírito Santo, e depois eu vou falar a diferença de no Espírito e o batismo com o Espírito, não é? Tem uma diferença. O batismo no Espírito Santo, que é o que eu estou falando, é um revestimento de poder do alto. Não é uma coisa nossa. Não é, irmãos? É algo que a gente precisa ter em mente, porque não é uma coisa que eu vou passar para alguém lançando um raio. Eu sempre estou falando isso porque as pessoas hoje em dia, elas são enganadas com isso. Elas pensam que poder do alto é transmitido assim, através de uma varinha de condão. Vou pegar uma varinha de condão aqui, vou batizar Ezequiel no Espírito Santo. Né? As pessoas pensam que é isso. E tem muita gente sendo enganada dessa maneira. Nós cremos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. E esse alto que eu estou falando não é o lugar mais alto da igreja, não é o altar da igreja, onde fica o púlpito da igreja. Eu estou falando do céu. Batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do céu sobre a nossa vida. Quer ver uma coisa? Vire as páginas da sua Bíblia ao Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 24. Vamos ler o versículo de número 49. Lucas 24, 49 vai nos dizer da seguinte maneira: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Presta atenção ao versículo. Eis que sobre vós envio a promessa de quem? Do meu Pai. A promessa não é nossa, a promessa é do Pai. Aí ele diz assim o evangelista: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Duas coisas. Primeiro, a promessa é do Pai. Segundo, o revestimento de poder é do alto. Se o revestimento de poder fosse da minha parte, preste bem atenção como isso é interessante. Se o revestimento de poder partisse de mim, eu ia perdoar, eu ia abrir exceção à Bíblia. Você concorda? Se o revestimento de poder pertencesse a qualquer um de nós temos um coração tão corrompido que a gente ia abrir exceções. Por exemplo, batismo no Espírito Santo é para quem é convertido. Mas eu vou pegar um parente meu que não é muito convertido, mas ele é meu primo, né? É meu primo, apesar de não ser muito convertido, eu vou dar para ele, vou batizar ele. Só que com Deus é diferente. A justiça de Deus não leva em consideração quem é primo, quem é irmão, quem é pai, quem é parente. Não leva em consideração sobrenome. A justiça de Deus e as coisas do céu, as coisas da Bíblia, levam em consideração quem está de acordo com o reino. É por isso que a promessa ela é do Pai. É por isso que quem quer receber a promessa deve ficar em Jerusalém. Ficais, pois, em Jerusalém. Há uma ordem, há um lugar que precisa estar para poder ser participante da promessa. E a Bíblia Sagrada diz assim: até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, preste atenção e tenha cuidado com o que estão ensinando.
eu escuto muitas coisas, eu me composto todo com algumas coisas que eu escuto. Por exemplo, irmãos, nós não precisamos obedecer mandamentos. Chega, irmão, de viver uma vida de mandamentos, então você está desviado. Porque a Bíblia Sagrada é um livro de mandamentos, do Gênesis ao Apocalipse. E cá para nós, quem obedece mandamentos de Deus não está aprisionado, está livre, está liberto. Você pode observar, está aprisionado quem vive sobre o peso, o jugo do pecado. Agora, quem anda em conformidade com a palavra de Deus, já foi liberto do pecado. Então, tenha cuidado com certas afirmações. Irmão, assim, para receber o Espírito Santo de Deus, tem que dar liberdade. Que liberdade é essa? Né? Tem que dar liberdade. Um dia eu vi um grupo de pagode. Um dia veio um aqui. Meu Deus do céu, quase eu peço jubilação naquele dia. Me disseram, deixa vir um grupo, pastor, um grupo pentecostal, que nem aquela bandinha que tinha aqui antes. Canta corinho de fogo. Aí eu disse, tá certo, traz eles aqui, vamos fazer uma festa, numa dessas campanhas. Daqui a pouco, quando os homens começaram a tocar pagode, meu irmão. Quem estava aqui naquele dia? Quem estava aqui? Olha, tinha as irmãozinhas aí, que estavam naquele dia. Pense numa vergonha que eu passei. E o homem dizia assim, não sei se vocês já viram um vídeo de um homem sambando, que o grupo começa a cantar, ele começa a sambar, se empolga, começa a sambar. Até a mocidade disse a mim que era irmã Everaldo. Disse aquele homem feliz lá do vídeo, é a irmã Everaldo. Eu digo, meu Deus, mas não é, a irmã Everaldo é convertido. Que o homem começa a sambar, se empolga com o pagode, sai sambando e faz uma folia ali sozinho. Aí eu vi um grupo naquele dia, aí ele dizia assim, eita, Deus vai batizar hoje, Deus vai batizar. Samba aí, irmão, dá liberdade. E eu via naquele momento irmãs de oração, que sabia, meu irmão, eram boas de sambar. E sambavam mesmo. E cadê o Espírito Santo naquele dia? Eu estou falando isso, você pensa que é engraçado? Não, irmão, tem um tom de seriedade. Para receber o batismo no Espírito Santo, na roda de pagode ninguém recebe, não. Para receber a promessa do Pai, tem que estar em Jerusalém. Tem que estar, Jesus disse assim, tem uma promessa, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Se você for prestar atenção por que Jesus mandou ficar em Jerusalém, não foi vaidade não. Não era vaidade de Jesus que ele gostava de Jerusalém, não. Sabe por quê, irmãos? Quem estava em Jerusalém naquele período, entre a Páscoa e a festa das primícias, né? Estava em jejum e oração, se preparando, se consagrando para receber para oferecer, aliás, as primícias da colheita a Deus. Quem estava em Jerusalém, os religiosos que estavam em Jerusalém, eles estavam jejuando e orando. Jesus, como sabia que os seus discípulos, se não tivesse ninguém para orar com eles, eles não iam conseguir, sozinhos eles não conseguem, aí ele pegou e disse assim, vão para Jerusalém, aí fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, Jesus chama atenção, primeiro, para a obediência à sua palavra, o lugar que nós devemos estar, e segundo, irmãos, para a perseverança. Ficai até que do alto vocês sejam revestidos. Não é assim, quando pisar em Jerusalém já vai receber, não. Você vai ficar lá até que Deus, pela sua infinita misericórdia, derrame o dom do Espírito Santo sobre a sua vida. Não é conforme a nossa vontade, é conforme a vontade de Deus. E nós não podemos estar em qualquer lugar. Essa semana eu estava pensando uma coisa interessante. E também eu aproveitei e falo na lição da escola dominical. Não é? Aí eu aproveitei e falei, meu irmão, por que não dizem por aí assim, vocês já ouviram isso, com certeza. Família forte faz igreja forte. Não é? Já ouviram isso? Família forte faz igreja forte. Mas o contrário também é verdade. Matematicamente falando, uma coisa é diretamente proporcional. Quando aumenta de um lado, aumenta do outro, na mesma proporção. Chama diretamente proporcional. Não é? Quando diminui de um lado, diminui do outro. Presta atenção, família forte faz igreja forte.
Agora tem um detalhe, irmãos. Igreja forte também faz família forte. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja é um hospital. Quantas pessoas, quantas famílias não já entraram aqui destruídas e encontraram Jesus aqui e a família mudou. E o clima mudou dentro de casa. É verdade, irmão, porque o povo fala como os que desmerecendo o papel da igreja. Mas o papel da igreja também é edificar famílias. Glória a Deus. Então você observa, uma igreja forte faz famílias fortes também. Aleluia. Você sabia disso? Sabe qual é o lugar para a gente estar, irmão? É na presença de Deus. Ninguém fala mal de quem vai, me perdoe, quem vai no estádio de futebol torcer pelo Jack. Antes eu falava mal do América de Natal, lá de nós, que está na 10ª divisão do futebol. Jack não está muito longe disso. Mas ninguém fala mal de quem vai gritar lá. Ninguém diz, homem, não vá para o campo do Jack, aqui não tem futuro. Ninguém fala mal de quem deixa de vir à igreja para ir para o Beto Carreiro. Ninguém fala mal, é melhor você vir para a igreja. Ninguém diz isso, pelo contrário, o povo hoje em dia diz, vá para o Beto Carreiro que é melhor. Você precisa de tempo de qualidade. Tempo de qualidade, irmão, de crente, é estar na presença de Deus. Tempo de qualidade de crente é estar na presença do Senhor. Agora fala mal da igreja. Quantas pessoas não aceitaram Jesus na igreja? Quem é que aceitou Jesus na igreja? Faz assim com a mão. Olha aí, quantas pessoas aceitaram Jesus na igreja? E ainda diz que a igreja não tem valor. Irmãos, domingo a gente saiu daqui, eu fechei a igreja, já era mais de meia-noite. Acabou o culto 22h30 mais ou menos, e o povo não foi embora não, irmão. Ficaram por aqui chorando, abraçados, profetizando, e eu fiquei quieto. Os porteiros desistiram de mim, foram embora, me deixaram só, mas eu não expulsei ninguém. Fiquei ali esperando o povo ir embora, calmamente. Não é, irmãos? Se tivesse em casa, não tinha ouvido a pregação que ouviu domingo. A gente só escuta porque a gente vem à igreja. Aí Jesus disse assim, ficar em Jerusalém. Jerusalém é a igreja, é a presença de Deus. É onde tem a presença de Deus. Sabe por que o inimigo luta para você não vir à igreja? É porque ele sabe que quando você vem, você é edificado. Domingo eu desci aqui, sábado, eu desci, tinha um rapaz ali, aí eu fui lá, dei um abraço nele, do nada, eu abracei o menino da banda aqui, porque esse menino, irmãos, a gente precisa orar por eles, né? Porque você vê, eles tocam do início ao fim do culto, não é fácil. E eu vou lá, depois eu saio abraçando tudo, abraço um, abraço outro, aí tinha um rapaz ali, escorado na parede, ali olhando para mim, eu fui lá e abracei ele também, vem cá meu filho, dei um abraço, abracei ele. Quando eu abracei aquele rapaz, ele chorou tanto, Tony. Chorou tanto. No final do culto, todo mundo dando glória a Deus e ele escorado na parede. Aí ele chorou, abraçado comigo. Depois, quando pôde falar, olhou para mim e disse assim, pastor, eu só precisava de um abraço. Tudo que eu queria era que alguém me abraçasse. Eu vim para o culto hoje pedindo a Deus e pensei que Deus não ia mandar ninguém me abraçar. Com todinho, quando o pregador dizia, ele me disse sábado ali, naquele canto ali, perto daquele cubo ali. Ele disse assim, olhe pastor, quando diziam, olhe para o seu irmão, ninguém olhou para mim. Quando disseram, abraça seu irmão, ninguém me abraçou. E eu dizia, Senhor, será, Jesus, que eu vou sair da tua casa sem um abraço? Daí o Senhor veio e me abraçou. Não é, irmãos? A casa de Deus é o lugar onde Deus fala. Casa de Deus é o lugar onde Deus derrama poder. É o lugar onde a palavra é pregada. É o lugar onde as pessoas entram acabadas e saem daqui renovadas pelo poder de Deus que tem nesse lugar. Às vezes a nossa casa pode ser o melhor ambiente, mas não é a mesma coisa do que vir na igreja. Eu vou falar só uma coisa que você sabe para eu ir adiante aqui. Só uma coisa que você já sabe. Quando, eu não sei se só acontece comigo. Só eu que tenho um problema espiritual. Mas quando eu fico em casa, graças a Deus faz tempo que eu não fico na hora do culto. Fiquei um dia porque eu estava doente e não podia vir, porque eu não fui proibido. Senão eu vinha para o culto tossindo do jeito que eu estava mesmo. Mas não pode. A moça lá do posto me proibiu de ter contato com as pessoas. Pastor, eu tenho que ter exemplo. Colega da irmã Rose.
tem que dar exemplo, não pode ir, tem que ficar em casa, ficar perversa. Mas eu fiquei em casa. Mas eu não sei se acontece só comigo, mas em casa eu não consigo dormir na hora do culto. Fico em casa na hora do culto, dá aquele comichão. Ah, Jesus, o culto acontecendo e eu aqui. E por mais que eu tente, mas dá uma dor de cabeça, formigamento nas costas, os pés ficam dormentes, uma dor de cabeça, e eu não consigo dormir na hora do culto. Sabe por quê, irmão? Isso é o Espírito Santo incomodando, dizendo: seu lugar é na minha casa, seu lugar é na minha casa, seu lugar é em Jerusalém, seu lugar é em Jerusalém. Saiba disso, seu lugar é em Jerusalém. Você foi chamado para estar em Jerusalém. Você não combina em nenhum outro lugar. Porque já teve pessoas que saíram de Jerusalém e decidiram entrar no bar. E quando estava lá no bar, o Satanás se levantou e disse assim: esse não é o seu lugar. Seu lugar é na casa de Deus, adorando o nome dele. Crente não consegue viver se não for na presença do Deus Todo-Poderoso. Sabia disso, irmão? Tem um hino que o grupo Ramá canta, não tem? Que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, não é assim? Em outro lugar não sabe viver. Pode prestar atenção nisso, você não combina em nenhum outro lugar. Tem que ir para outro lugar, você vai ver. Não combina, não combina. Você vai se achar feio em outro lugar. Agora, na casa de Deus, você se sente bem. Aqui ninguém olha marca de roupa, aqui ninguém olha cor de sapato, aqui ninguém olha. Aqui o centro das atenções ainda se chama Jesus Cristo. E é Ele quem abençoa a nossa vida. Verdade, se tem alguém olhando sapato de alguém, está no lugar errado. Que não é lugar de sapateiro não, meu irmão, que é lugar de adorador. Né? Há poucos dias eu estava me defendendo, esse discurso era para me defender. Tinha um buraco embaixo do meu sapato. Daí eu cruzei as pernas, eu não gosto de cruzar as pernas, mas eu cruzei um dia e uma pessoa viu, tirou foto, aproximou e mandou para mim. Aí eu respondi: usa teu servo, Senhor, para me dar um sapato novo. Não é, irmãos? Há poucos dias era um discurso de defesa, mas agora não é não. Jesus não chamou sapateiro para esse lugar. Sapateiro é sapateiro lá fora. Advogado é advogado lá fora. Pedagogo é pedagogo lá fora. Não é verdade, irmão? Cabeleireiro é cabeleireiro lá fora. Vendedor de Avon é vendedor lá fora. Aqui dentro é lugar de adorador. Porque aqui é lugar de servo de Deus. Não é? Estou desmerecendo a profissão de Deus. Estou dizendo que quando a gente se junta é para adorar, é para ficar em Jerusalém. A palavra é ficar em Jerusalém. Porque tem uma promessa de Deus para a sua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Peraí, por que você está dando isso? Já sei disso. É porque tem pessoas que não recebem, se frustram. Mas eu fui para aquele culto, não senti nada. Porque você foi ao templo, você não foi a Jerusalém. No dia que você decidir entrar em Jerusalém, você vai sair transformado em Jerusalém. Você não vai sair mais a mesma pessoa. Você não será mais o mesmo. Agora tem um detalhe, quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 18. Olha o que aqui diz a palavra de Deus no versículo 18. Diz assim, olha que palavra forte, irmãos. Porque diz: e também, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 18. E também, ou seja, a continuidade de um discurso. Começa com a conjunção coordenada, sintética, aditiva. O i, não é? Teve uma coisa e aquela outra, ou seja, uma soma. Aí diz assim: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia e profetizarão. Sabe o que isso significa, irmão? A promessa não é para qualquer pessoa, a promessa é para os salvos. Isso é uma coisa séria, a gente não pode brincar com isso. Outro dia entrou um rapaz aqui, ele teve a infelicidade de tentar roubar uma padaria ali, e na padaria tinha um policial. O policial deu um murro na cara dele, ele correu. Entrou no negócio que tinha ali na esquina, que uma daquelas mulheres fortinhas que tinha um negócio ali,
Uma delas é tenente do exército de Israel. Daí ele entrou para roubar, ela se deu mal, ela levou uma mãozada no rosto que rolou, quase era atropelado. Correu, entrou ali em Zete. Marido de Zete é o quê, irmão? Policial. Aí foi que ele apanhou mesmo, aí ele correu para a igreja. Entrou na igreja, ele quis, né? Se soltar. Aí pegava a Bíblia de um rapaz, não sei se eu lembro, um dia foi um culto de quinta-feira. Ele pegava a Bíblia de um ali, levava para o outro lado, começou a tumultuar. Aí pegava a Bíblia de outro e começou a fazer graça aqui dentro. Daqui a pouco eu vi a polícia chegou, tinham chamado ele fora, não foi eu. Aí o policial já veio com aquela pistolazinha de choque, com a taser na mão. Aí disse, pastor, entrou um homem aí? Eu disse, entrou, mas eles vão atirar aqui dentro não. Eu disse, se for necessário, se o senhor permitir, que ele vai tumultuar o culto. Já ia descendo 2 pessoas assombradas com o que ele estava aprontando aqui. Daí o homem foi lá, o policial foi lá, veio um por aquele lado, outro pelo outro. Pegaram ele, dominaram ele, levaram. Quando ele chegou lá fora, o senhor viu, o senhor lembra? Que o policial ajoelhou ele e disse, como é seu nome? Ele começou a imitar as línguas estranhas da igreja. O senhor lembra disso? Começou a imitar as línguas estranhas. E olhava para mim como quem estava profetizando. E eu dizia, sai Satanás dele. Sai daí, demônio. Agora, se pegar um crente fraco, o crente fraco vai dizer assim, meu Deus, o drogado sendo batizado no Espírito Santo. Não, irmão, não. Para ser batizado no Espírito Santo, isso aqui eu estou falando de coisa séria. Coisa séria. Mas pastor, se ele se arrepender? Sim, se ele se arrepender e se converter, Deus batiza. Agora não é assim, irmão. Língua estranha é uma coisa do céu. É Deus que concede. Foi pregado aqui esses dias. Se pelo Espírito não for dado, a ninguém é dado. Antes de falar do batismo propriamente dito, eu tenho que fazer essas considerações. O batismo é para salvos. Aleluia. Batismo não é para qualquer pessoa. Não se engane com isso. Tem pessoas que compartilham, né? Não mandam para o celular das outras. O bêbado, olha o bêbado falando língua estranha. Ele está possesso, irmão. Ele não tem o Espírito. Se ele tivesse o Espírito Santo, a última coisa que ele fazia era colocar cachaça na boca. Vocês sabiam disso? Isso é sério, eu estou falando sério. Sabe por que Deus manifesta o seu poder aqui? Porque a gente ainda leva ele a sério. Tem que ser salvo. Mas aí, pastor, se ele assim, não tem nada a ver. Se ele se converteu, o que eu estou dizendo é que tem que ser salvo. Olhem só o que a Bíblia diz. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos. Não é sobre qualquer pessoa. É sobre quem é servo. E sobre as minhas servas. Naquele dia. E profetizarão. Ou seja, o servo de Deus mais humilde. Olha como é verdade aquela palavra. Deus não quer saber se você é o programador da NASA. Deus não quer saber, sei lá, se você é mecânico de nave espacial. Deus não quer saber disso. Deus, quando olha para a gente, Ele procura servo. É meu servo. Obedece a minha palavra. Se obedece a minha palavra, se lá na profissão dele ele é crente, se lá na casa dele ele é crente, se lá na igreja dele ele é crente, então ele está apto a receber poder do alto. Você está entendendo, irmão, como é que o céu olha para a gente? Será, irmãos, e eu quero crer que sim, que se Deus olhar para todos nós que estamos aqui hoje, Ele vai encontrar corações aptos a receberem poder do alto esta noite. Se tem algum coração aqui que não está preparado, é a oportunidade de você dizer, Senhor, eis-me aqui, me prepara. Em espírito você dizer isso a Deus. Senhor, me enche de poder do alto. Eu preciso de poder do alto. Agora tem que se converter. Tem que ser salvo, tem que ser servo. Se não for servo, não recebe. Tem igrejas aí, irmão, que o povo vai para dentro dela fazer confusão. O povo não vai adorar a Deus, não. O povo vai fazer confusão. Eu vou lá hoje, eu vou enquadrar aquele maestro Tony no lugar dele. Vocês vão ver o que é que eu vou fazer.
No meio do louvor eu vou enquadrar ele. Botar o dedo na cara dele e vou mostrar quem manda. Coitado. Está perdendo tempo. Não é, irmão? Aí eu vejo as irmãzinhas do círculo de oração. Irmãzinha com todo respeito. Aí ela chega na igreja, dobra o joelho. Aí vem a pessoa mais simples que você possa imaginar cantar aqui. Nunca aprendeu uma nota musical, né, irmão? Não sabe, aprendeu cantando no banheiro de casa. E cheio do Espírito Santo de Deus, começa a cantar, aí as pessoas já não estão sentindo nada, mas está lá um irmão, uma irmã, um servo e uma serva falando língua estranha no meio da multidão. O que aconteceu? É porque ele é servo, ele está em Jerusalém, ele está lá para servir a Deus. Quando a minha primeira formatura foi interessante. Eu fui fazer o discurso como professor homenageado. Professor, primeira vez que eu fui homenageado por uma turma. Aí eu, sem experiência, meritiano, cheguei lá, preparei o discurso, 3 folhas, né? Elogiando ali as autoridades. A moça cerimonial me deu os pronomes de tratamento que eu deveria tratar. Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, magnífico reitor, não é sua santidade, não sei quem. Estava tudo lá no papel. Eu fiquei tão nervoso naquele dia. E eu não sei o que tem em mim, irmãos. Mas eu louvo a Deus, que eu acho que eu creio que tem em mim é o Espírito Santo. Porque cheguei naquele dia e começaram a apresentar. Está conosco, representante não sei de quem. Está conosco, professor não sei quem. Está com... Aí daqui a pouco a moça olhou para mim, aí disse assim, aí foi lá, chamou a outra. Aí a outra chegou no meu ouvido e disse assim, você é quem? Aí eu fiquei tão nervoso, que eu sou tímido, né? Por natureza, fiquei tão nervoso que eu disse assim, eu sou crente. Aí ela pegou, foi lá no microfone e a moça falou. Ela disse assim, está aqui conosco, irmão, o nosso companheiro, e ele é crente. Quando ela disse isso, no centro de convenções da cidade, lotado, todas as turmas estavam se formando naquele dia, aí uma pessoa lá no meio da multidão gritou, deu glória, ô glória! Ecoou lá do meio. Aí eu digo, eita, sabe quem é essa, irmão? Uma serva. Você já viu que às vezes é isso que acontece no culto, né? Não tem nem clima, mas de repente surge um servo lá no meio. Ô glória, dá glória, que contagia tudo. Né? De lá, meu Deus do céu, minha mãe fazia assim, como que eu não acredito que ele está fazendo isso. E eu fiquei lá e daqui a pouco vamos ouvir o professor homenageado. Aí encontraram meu nome, senhor Mário Sérgio. Eu peguei, fui lá no microfone, me tremendo todo, primeira vez que fazia aquilo, aquela ruma de papel, Nicolas, na mão. Não tinha onde apoiar o papel, o púlpito era slim, não cabia meus papéis lá. Daí eu peguei e disse assim, queridos, eu não fui apresentado essa noite como professor homenageado. Eu fui apresentado como crente. E como crente que eu sou, aí a turma já começaram a vibrar. Quem me conhecia, começaram a se animar, querer bater palmas. E como crente que eu sou, eu vou abrir mão de todos os discursos que eu anotei aqui essa noite. Depois eu publico para vocês todos os elogios para os alunos. E eu quero fazer o que o crente faz. Vou recitar a Bíblia Sagrada. Aí comecei a recitar o Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Comecei a recitar o Salmo 23. Depois, quando eu terminei, era tanta gente chorando, né? E a crente de lá, ela é dessa que já estava em pé, bem assim, ó, no meio do auditório. Já estava cortando lá no meio do auditório, sozinha. E Deus operando, e uma coisa bonita. Daqui a pouco a moça do cerimonial disse assim. A moça do cerimonial, ela fez bem assim. Acho que ficou na história aquela turma, porque ela disse, senhoras e senhores, eu recebi um pedido do cerimonial que a excelentíssima senhora governadora do estado quer falar. Daí a governadora veio com um lencinho, enxugando a maquiagem, chegou no microfone e disse assim, eu cumprimento os formandos, já é de saudosa memória, inclusive, essa governadora. Eu cumprimento os formandos, os professores, as autoridades, e eu só vim aqui para registrar que eu ouvi tantas palavras bonitas aqui essa noite, tantos discursos com palavras, que eu nem sei o significado da maioria delas.
Agora, uma coisa marcou a minha vida essa noite. Não teve uma palavra que tocou tanto o nosso coração quanto a palavra que o crente falou essa noite. Quando ela disse isso, a mulher saiu marchando no auditório. Eita, eu sou Deus, profetizando, sabe? Marchando ali com os braços abertos. Aí eu digo, sabe o que é aquilo? Uma serva de Deus no meio da multidão. Sabe o que é aquilo? Alguém que estava no auditório. A maioria das pessoas talvez nunca entraram numa igreja, mas ela não estava na igreja, mas estava em Jerusalém. Estava em Jerusalém e estava como serva de Deus. Sabe o que é? Quando o assunto é poder do alto, Deus procura os servos. Deus está nos procurando, irmão. É como se o poder do alto estivesse na mão dele, ele aqui, ó. Eu quero derramar isso aqui. Eu quero derramar. Cadê? Hoje eu não ganhei água, não. Eu vou me servir. Murmurar. Eu quero derramar a água, mas espera aí, está fechada, porque eu não achei nenhum servo. Deixa eu procurar um servo, que eu quero derramar o poder sobre a vida dele. Deus está procurando servos, e eu creio que essa noite, Deus está encontrando servos nesse lugar, irmãos. Deus está encontrando corações que estão clamando o nome dele, dizendo, Senhor, eis-me aqui, derrama em mim, Senhor, esse poder do alto, porque eu quero receber esse poder do alto sobre a minha vida. Verdade, Deus está te procurando, irmãos. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, só para fechar, vou terminar. Já que a gente está em Atos 2, com a Bíblia aberta, olha o versículo 4 para eu terminar agora. Porque diz assim, ó, a palavra de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você vai observar uma coisa interessante aqui. É que o batismo no Espírito Santo, a terceira consideração que eu vou falar, é que é uma experiência espiritual que vai ocorrer após ou junto, irmãos, a regeneração. Como eu estou falando que para receber tem que ser servo, quem não é servo precisa nascer de novo. Precisa passar pelo novo nascimento. Deus não derrama o seu poder. Irmão, eu falei da água, mas não fique constrangido não, viu? Meus servos de Deus. Na verdade, eu nem quero água hoje. Tá certo? Mas preste bem atenção. A promessa, se tem alguém que não está preparado, eu vou dizer como se preparar. Nasça de novo. Aleluia. Aceite Jesus. Aleluia. Passe pelo processo da regeneração. Porque tem duas coisas aqui. Primeiro, tem que passar pelo processo da regeneração. Tem que ser moldado de novo. Vaso rachado não suporta o azeite do céu. Ele precisa ir para o fogo novamente, se regenerar, ser refeito. Não é, irmão? Ser refeito, remoldado, as brechas serem fechadas, para poder derramar o poder e ele suportar o poder que vem do alto. É verdade. Aí alguém diz assim, mas pastor, eu não me sinto apto. É porque tem rachadura no vaso. Glória a Deus. Pastor, tem autoridade para dizer isso? Tem? Se tem alguém dizendo, eu não me sinto apto. Primeiro vou dizer uma coisa, pare com isso. Tem alguém aqui chorando engano, dizendo, eu sou o mais miserável do homem, irmão. Por você, Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Aleluia. Quando o assunto é o céu, não fique chorando engano, não. Não fique dizendo assim, eu vou dizer de novo o que aconteceu aqui nessa igreja. O irmão foi orar uma vez aqui, aí ele não congrega conosco. Desses irmãos que nos visitam, não está acostumado com nossos cultos. Aí eu dei a oportunidade por educação para ele orar. Ora por nós. Aí ele pegou, começou a orar. Senhor, o Senhor sabe como nós somos desgraçados. Nós somos miseráveis, Senhor, em Tuas mãos. Nós não valemos nada. Aí eu saí do meu lugar com a mão para trás aqui, dei uns passozinhos para frente, fui lá atrás dele. Eu disse, eu não sou miserável não, só se você for. Faz o seguinte, ore pela igreja direito. Aí ele pegou, mudou o discurso. Senhor, derrama o teu poder, cura o povo essa noite. Não é, irmão? Se tem alguém com esse sentimento da autocomiseração espiritual,
Tire isso da sua vida, irmão. Isso aí não é de Deus, não. Isso aí não é de Deus, não. É verdade, irmão. Pare com isso. Não diga que você é o pior. Você não é o pior dos homens. Senão aqui você nem estaria essa noite. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Você está aqui porque quem lhe trouxe foi Deus a este lugar. E se Ele lhe trouxe é porque você tem valor para Ele. Entenda isso uma vez por todas. Você tem valor para Deus. Primeiro você tem valor. Agora, se você nunca passou pelo novo nascimento, diga: Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. E comece a viver com Deus. Sabe como é viver com Deus? Está faltando dinheiro, mas eu estou cantando, dando glória a Deus. Não é? Já viu os servos de Deus como são, Samuel? Não é? O sapato é furado, mas o povo olha para ele e diz assim: não, esse homem tem muito dinheiro. Tem nada porque ele tem a presença de Deus. Aleluia! Você olha às vezes as irmãs de oração. Eu vi outro dia 2 irmãs passando com um negócio na cabeça assim. Ela está rindo para mim. Não vou dizer quem era, que eu não combinei com a senhora. 2 irmãs passando, tá ali as duas, com um negócio na cabeça. Passaram a noite orando no monte. Aí passaram lá do outro lado da rua, as 2 parceiras com um negócio na cabeça, estavam no monte orando pela gente. Aí uma pessoa estava ali, nesse dia eu acho que eu estava varrendo a calçada, não sei o que eu estava fazendo. Estava eu e o irmão Edson lavando ali. Lembra que ele estava lavando o pátio ali embaixo? E as irmãs passaram do outro lado da rua, lembra? Aí alguém disse bem assim: tá vendo aquela irmã ali? Podre de rica. Podre de rica. Olha ali, tá nem aí para a vida. A gente aqui contando dinheiro para comprar um frango ao homem ali do outro lado da rua. E elas estão aí, ó, parceira rindo à toa. E eu sei que não são podre de rica. Sabe o que elas têm? O Espírito Santo de Deus na vida delas. Não, aí o povo diz assim, não é? É muito rico, é muito próspero, não, é cheio de Deus. Cheio de Deus. Primeira coisa, você nasceu de novo, você está preparado para receber poder do alto. E receba. A unção faz a diferença, irmãos. A unção faz a diferença. Não queira ser um crente morno. Não se conforme em ser um crente morno. Dê glória a Deus e aleluia. Há tempo e é fora de tempo. Uma vez teve um irmão aqui que chamou uma pessoa, chamou não, ele deu um exemplo na escola dominical, não sei se a senhora lembra. Ele disse: eu sou veteriano aí, não foi? Aí o homem que estava aqui se queimou. Mas eu não tiro a razão dele não, porque tem umas pessoas que querem, não é sorvetear a igreja, não é empicolezar a igreja. Tem umas pessoas que já viram que quer que a gente se transforme num bando de picolé sentado no banco. Tudo frio, sem dar irmão. Aí quando vai terminar de falar, ainda diz assim: é porque Deus opera no silêncio. Deus opera no silêncio o quê, rapaz? Pede a Deus unção do alto. Eu estou mandando ninguém gritar aqui não, não precisa gritar não. Para Deus derramar poder, basta estar próximo dele. Você observa a verdade do Espírito Santo. Você não vê, você vê que a mente que a gente acha que o que mais grita aqui sou eu. Você veio na quinta-feira aqui, irmão Samuel tem um temperamento diferente do meu. Não dá um grito no microfone. Mas você vem na quinta-feira aqui e você sai alimentado, porque a glória de Deus toma conta da igreja. Eu estou dizendo que a gente precisa gritar, a gente tem que gritar mesmo. Mas não é requisito para Deus derramar poder do alto, não. Para derramar poder do alto tem que estar próximo dele. Tem que ser vasto, tem que ser servo. Se você é vasto, se você é servo, diga: Senhor, derrama poder sobre a minha vida. Porque daqui a pouco você vai ver o caladinho lá batendo palma e dando glória a Deus e marchando. Né, irmão, falando língua estranha. E você vai dizer: o que é que aconteceu? Cheio de Deus. Aí eu vou terminar em nome de Jesus. 2 minutos. Porque a Bíblia diz assim, ó: e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Irmão, eu vou terminar, porque isso eu vou falar na próxima semana. Agora eu vou terminar dizendo o seguinte, ó. A primeira crente batizada no Espírito Santo em solo nacional, Marcelina Albuquerque, conforme registra os livros de história, não é? Marcelina Albuquerque, lá no Pará, disseram na igreja dela, expulsaram os missionários de lá, não foi?
da igreja dela. Porque disseram que o Espírito Santo era invenção. Aí ela decidiu buscar o Espírito Santo. E a história diz que ela na casa dela começou a dizer: Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo. Senhor, derrama o Espírito Santo. Senhor, derrama o Espírito Santo. Senhor, derrama o Espírito Santo. E a história diz que após várias horas pedindo para Deus derramar o Espírito Santo foi derramado sobre ela. E se tornou a primeira crente assembleana a ser batizada no Espírito Santo, cuja história registra em solo nacional. Sabe o que eu quero dizer, irmão? É porque o batismo no Espírito Santo ele vem acompanhado de evidências, cuja a primeira é o falar em outras línguas, conforme o Espírito conceda que fale. Peça a Jesus, mas pastor, é assim, eu não consigo ser avivado. Peça a Jesus, comece a pedir: Senhor, derrama sobre mim o dom do Espírito Santo. Senhor, eu quero falar línguas, quero falar em outras línguas. Derrama sobre mim as coisas do céu. Comece a pedir a Deus. Eu comecei a pedir a Deus uma época, até os meus 12 anos, 13 anos, eu não era batizado no Espírito Santo, não. Mas eu pedia para ser batizado no Espírito Santo. Marinildo foi batizado no Espírito Santo aqui, num congresso de adolescentes, de jovens. Foi batizado no Espírito Santo aqui, e bem novinho, 8 anos. Eu fui mais tempo, com 13 anos, orei menos. Mas naquele dia eu fui me batizar em águas, e tudo contendia para eu não ser batizado no Espírito Santo. Porque eu fui ser batizado em águas, aquela cena, ninguém da minha casa foi me assistir sendo batizado no Espírito Santo. Aliás, sendo batizado em águas. Ninguém foi assistir. Não tinha uma torcida organizada por mim, não. Mas eu fui dizendo: Senhor, eu queria tanto ser batizado no Espírito Santo. Senhor, eu prego a tua palavra. Já pregava, eu prego a tua palavra por aí. Mas falta alguma coisa, eu sou tímido. Se alguém disser que lá para cá, menino feio, eu já me encolhia todo. Eu preciso da virtude do Espírito Santo para eu ter ousadia. No dia que jogaram tomate no meu blazer, meu irmão, chorei tanto naquele dia. E como fez falta o batismo no Espírito Santo. Mas naquele dia eu estava lá na fila para ser batizado em águas. Estava lá na fila. A Orquestra Filarmônica Evangélica Gênesis, nunca vou esquecer. Tocava o hino 187. Não é o hino que toca em funeral, não é? Mais perto quero estar, não é? É o hino que a gente toca nos velórios, né? Mas, às vezes canta no culto, mas é mais comum nas cerimônias fúnebres. E eu estava lá, irmãos, pedindo: Jesus, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Eu lembro que antes de chegar na portinha, eu comecei a sentir uma alegria tão grande no meu coração, que as lágrimas começaram a descer nos meus olhos descontroladamente. Daqui a pouco me deu vontade, irmão, de pular. Era tanta alegria que eu não me contentava. Dizia: eu vou! E pulava. Daqui a pouco eu comecei a falar em outras línguas. Deus me batizou no Espírito Santo na fila para ser batizado em águas. Aleluia! Eu lembro que quando eu cheguei lá para ser batizado, o pastor Abdeiro Xavier, esposo da irmã Samira, foi quem me batizou em águas. Ele me pegou assim e disse assim: Mário Sérgio, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E começou a falar em outra língua também. Era ele segurando e eu falando em outra língua. E ele disse: eu vou lhe batizar, como quem diz, fecha a boca para você morrer afogado. Quando ele me mergulhou, quando me trouxe de volta, aquele tanque estava tomado pela glória de Deus. Aleluia! Irmãos, é assim, ó, se você não é, comece a pedir. Comece a pedir, irmão, de maneira simples. Comece a dizer: Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo. Eu quero ser avivado na tua presença. Eu quero dar glória a Deus. Eu quero sentir o que os pentecostais sentem. Peça a Deus para falar língua estranha, irmão. Peça a Deus para isso. Para o mundo é loucura, mas o Evangelho é loucura para os que perecem.
Mas para nós, irmão, ainda é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Peça a Jesus, Senhor, manda línguas estranhas sobre a minha vida. Deus vai mandar, irmão, língua estranha, vai lhe renovar espiritualmente. Jesus nos trouxe aqui hoje para dizer isso. Fervor espiritual. Aleluia. Você vai ver, quando você falar a palavra mais simples do mundo aqui, com o seu jeito mais simples que você tenha, mas a glória de Deus será derramada. Aleluia. Porque Deus é com você, porque Deus viu um servo ali, não é, irmão, que se humilhou nos pés do Senhor. Aleluia. Vou terminar, em nome de Jesus. Deixa eu guardar a água aqui. Vou terminar. Eu estava com a irmã Marli evangelizando. Irmã Marli, Tony, você. Irmã Marli, ela andava com acordeon pendurado no pescoço. Nunca tocou acordeon. E ela andava com acordeon. Aí ela andava, Senhor, eu tenho maior vontade de tocar esse acordeon. Eu sabia disso. Você lembra, você chegou a conhecer a irmã Marli? Ela com... Jesus levou ela, vítima de câncer. Mas naquele dia, a irmã Marli, ela chorava, já uma senhora na igreja. E ela dizia, Senhor, eu queria tanto aprender a tocar acordeon. As irmãs do canto de Miriam iam para a praça tocar, aquela coisa bonita, chamava atenção. E ela, com vontade de tocar, um dia Deus batizou ela no Espírito Santo. No templo central. Quando Deus batizou a irmã Marli no Espírito Santo, ela pegou a sanfona aqui e começou a tocar o Todo-Poderoso. E começou a dizer, a ordem é para marchar. E começou a tocar. E dali em diante, a irmã Marli aprendeu a tocar acordeon. A gente dizia assim, irmã Marli, dá um Fá maior aí. Aí ela dizia, não, comece a cantar. Que eu não sei o que é isso não. Agora é só você começar a cantar, que Deus me enche do Espírito Santo e eu acompanho. E ela acompanhava mesmo. Eu vou terminar, porque Deus, Ele separou servos para virem ao culto. Ele está chamando a nossa atenção, dizendo assim, clame, peça poder do alto, porque Ele vai derramar poder sobre a sua vida. E para terminar, sabe o que é que Deus vai dar aqui nessa igreja? Dons espirituais. Deus vai levantar músicos aqui, meu irmão, mas não é para estar ensinando partitura a ninguém, não. Sabe para que é? É para tocar no Espírito Santo. E quando tocar, as pessoas serem envolvidas pela glória de Deus nesse lugar. Você está entendendo como o mistério é grande, irmão? Jesus está aqui essa noite para renovar a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meu irmão. Vamos orar a Deus. Aleluia! Receba a graça de Deus, meu irmão, essa noite. Poder do alto. Vá para casa feliz. Quando a pessoa diz, você não tem motivo para estar feliz, não, meu irmão. Amanhã tem que pagar o boleto e você não tem dinheiro. Quer saber de boleto? Não, meu Deus é dono do ouro e da prata. Eu quero saber que se a trombeta tocar agora, eu vou para o céu, falando em mistério, meu irmão. Aleluia! Ninguém vai para o céu falando em mistério. Mas eu quero lá saber, meu irmão, eu vou cantando hinos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Aleluia!